dia, Maria. Bom dia. Tudo bem? Eu estava te ouvindo. Você está estudando de manhã, de tarde, de noite? Sim. E orando de manhã, de tarde, de noite. Sim. Olha, crianças. E lendo a Bíblia com os meus pais. Muito bem. Bom dia, crianças. Tudo bom? Mais um domingo aqui. Que bom estar juntos de vocês. Maria, vamos agora prestar atenção à nossa aulinha de hoje. Vamos sim. É uma aulinha muito legal, muito bacana, Maria. Os meninos vão gostar muito e eu estou muito feliz por estar aqui de novo com vocês, tá bom? Eba. Muito bem, Maria. Então, ó, Criança, tchau. vamos prestar atenção, tá bom? Fique sentadinha aí, viu? Tá bom. E aí, meninos e meninas, bom dia, tudo bom? Muito bem. Bom, antes da gente começar a ler, ouvir a história da palavra de Deus, eu queria que a gente fizesse uma oração, tá bom? Vamos lá? Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse momento, onde estamos aqui debruçados na Tua palavra, que é a Bíblia, para aprendermos um pouco mais de Ti e de todas as pessoas que Tu usaste para pregar o nome de Jesus Cristo como nosso Salvador e o nosso Senhor. Nos dá agora uma aula bem abençoada e que Tu possas fazer com que cada um de nós aprendamos muito de Jesus. E é em nome dele que nós choramos. Amém. Amém, Maria? Amém. Muito bem. Meninos, meninas, lembra do que nós demos na aula passada? O que a gente viu? A gente viu sobre a prisão de Paulo e de Silas, que estavam presos, e aí as correntes deles se saltaram, os muros da prisão caiu, e Paulo e Silas não fugiu e acabou convertendo aquele carcereiro. Lembra? Foi isso que a gente viu. Vocês sabem onde é que está essa história na Bíblia? Está em Atos 16, a partir do verso 16 até o verso 35. Quem não leu essa semana, peça para o pai de vocês para que ele possa ler para vocês de novo, tá bom? Mas hoje a gente vai continuar falando dessas viagens que Paulo fez. E isso é muito bacana, porque Paulo foi uma pessoa que fez várias viagens chamadas missionárias. Viagem missionária é aquela viagem que você vai fazer para falar do amor de Jesus e para mostrar Jesus às outras pessoas. E Paulo foi um dos que fizeram 4 viagens durante o período em que ele exerceu a sua missão na terra de levar a palavra de Deus. Bacana isso, né? Então hoje, nossa história está baseado lá em Atos, no capítulo 18. Vocês, depois da nossa lição, peçam para o pai de vocês para lerem com vocês Atos 18. Fala sobre esse encontro de Paulo com um casal muito conhecido e amado, certo? Bom, antes da gente começar a nossa história, ela se baseia em Romanos 12, no versículo 13. Romanos 12, versículo 13, diz assim: repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas. Essa é uma orientação de Paulo a todos nós cristãos. Ele diz para que o nosso coração seja generoso, repartam com o que vocês têm com os necessitados. E ele também fala para o nosso coração ser hospitaleiro. Recebam os estrangeiros nas suas casas. É sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre ser bondoso e ser generoso. Não é legal? Bom, vocês se lembram, e a gente acabou de falar aqui, do personagem bíblico que a gente está estudando nesses últimos 2 domingos, tá? Então, olha só, esse daqui é Paulo, e a gente está falando sobre o apóstolo Paulo, que, como eu falei, fez 4 viagens missionárias
a fim de levar a palavra de Deus e principalmente o amor de Jesus às pessoas que não conheciam Jesus. Isso mesmo, Paulo viajava e viajava muito. Ele vivia falando aí de Jesus às pessoas em diversos lugares. Hoje nós vamos conhecer um casal que hospedou Paulo em sua casa. Bom, Paulo havia pregado numa cidade chamada Atenas. Atenas hoje é a capital da Grécia. É um país que fica bem distante do Brasil, mas é um país de um povo que antigamente era muito idólatra. Eles adoravam muitos deuses e não adoravam o Deus verdadeiro, que é o Deus Jeová. Então Paulo foi até a cidade de Atenas pregar, mas infelizmente a maioria das pessoas não deu atenção à pregação de Paulo. Então assim, ele foi para Atenas, passou um bom tempo lá pregando Jesus Cristo, mas a maioria das pessoas não o recebeu e nem aceitou a pregação de Paulo. Paulo então, depois de um bom tempo ali, saiu daquela cidade e foi a Corinto, que era uma cidade também cheia de pessoas que não amavam a Deus. Mas morava ali naquela cidade de Corinto um casal muito especial. O nome do marido era Áquila e o nome da esposa dele era Priscila. E olha, eles eram judeus. Esse casal, ele tinha acabado de chegar de Roma, lá da Itália, pois o imperador romano, chamado Cláudio, ele havia mandado todas as pessoas que eram judias embora ali da Itália. Que coisa! Naquela época, muitos daqueles que criam em Jesus e muitos dos judeus eram perseguidos. Então o imperador romano Cláudio, ele simplesmente tinha expulsado os judeus dali. E aí dentro dessa fuga, Áquila e Priscila, eles saíram dali de Roma e foram para Corinto. Bom, desculpa meninos, em Corinto, Paulo se encontrou então com Áquila e Priscila. A gente falou, não na lição passada, mas há 2 lições atrás, a gente falou da profissão de Paulo. Vocês lembram da profissão de Paulo? Paulo fazia tendas. E naquela época, as pessoas, muitas delas, moravam em tendas. E Paulo era um excelente fazedor de tendas. E vocês sabem qual era também a profissão de Áquila e de Priscila? Também eram fazedor de tendas. Que bacana isso, né? Eles faziam tenda. Essa era a profissão de Paulo, de Áquila e de Priscila. Ó que legal, né? Maravilha. Além de eles serem pessoas que amavam a Deus, os 3 trabalhavam nessa mesma profissão. Isso é muito bacana. Então Paulo decidiu ficar ali na cidade de Corinto com Áquila e Priscila, que eram muito generosos. E por serem muito generosos, Áquila e Priscila convidaram Paulo para ficar na casa deles, para morar ali com ele, aquele tempo em que Paulo ia ficar na cidade de Corinto. Olha que legal, né? Nesse tempo, lá, Paulo, ele ia na sinagoga. Isso era muito legal. Vocês sabem o que é sinagoga, meninos? Sabem? Sinagoga era um lugar onde os judeus se reuniam e faziam ali as suas orações, eles aprendiam da Bíblia e cultuavam a Deus. Paulo, ele ia na sinagoga a fim de pregar o evangelho para os judeus e para aqueles que não eram judeus, que eram chamados de gentios, e assim recebessem a Jesus e se convertessem. Essa era a função. Olha aqui, isso aqui é uma cena onde Paulo está na sinagoga, abrindo o livro sagrado, que era a Torá, falando de Deus e falando também da experiência que ele teve com Jesus lá no caminho de Damasco. Então Paulo pregava aos judeus, aos não-judeus,
e dizia do Deus Todo-Poderoso de Israel, mas também falava do seu Filho amado, aonde Deus cumpriu todas as coisas. Maria, você está prestando atenção? Sim, tio. Então vem cá, deixa eu fazer 2 perguntinhas para você. Maria, como era o nome do casal que convidou Paulo para morar com eles? Áquila e Priscila. Muito bem, Maria. Meninos, a Maria está prestando atenção. Estou prestando atenção. Maria, Paulo saiu de Atenas e foi para a cidade de Coríntios. Muito Coríntios, né? Corinto. Corinto. Muito bem, isso. Aí, Paulo foi de Atenas para Corinto. Corinto era uma cidade que amava o Deus de Israel? Não. Tinham muitas pessoas lá que não gostavam do Senhor Deus, né? Isso não é bom. Mas é um campo missionário. Por isso que Paulo foi para lá. Missionário. Sim, missionário. Como era o nome do casal? Já perguntei, né? Áquila e Priscila. Priscila. Certo. Eles vieram de que cidade? É bonito o nome Priscila. Eu tenho uma amiga chamada Priscila. Você tem? Da onde é essa amiga? Da escola. Da escola? Que legal, muito bem. Bom, eu estou vendo que você está prestando atenção. E vocês aí em casa, estão prestando atenção? Sente aí de novo. Muito bem, Maria. Muito bom, sabem, crianças? Como eu falei, Paulo estava lá pregando na sinagoga, tanto para os judeus como para os que não eram judeus. Mas muita gente não gostava de Paulo. Vocês sabem por quê? Porque Paulo falava muito a respeito de Jesus, dizendo que Jesus era o Filho de Deus, o Messias que Deus prometeu desde o tempo da formação do povo de Israel. Me desculpa. Então, muitos judeus não acreditavam nisso, ficavam contra Paulo e até o xingavam. Vocês acham que Paulo deixou de pregar o evangelho por esse motivo? Não, muito pelo contrário. Quantos mais as pessoas se tornavam incrédulos, mais Paulo falava de Jesus para ela. E Paulo provava de que todos os atos que Jesus fez aqui na terra comprovavam que ele sim era o Messias enviado por Deus. Muito legal isso, né? Paulo então continuou pregando. O Senhor disse a ele assim, ó, não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Isso está lá em Atos 18, no versículo 9, que vocês vão ler junto com o pai de vocês depois da lição aqui. Todo o capítulo 18. Então lá no versículo 9 o Senhor diz a Paulo assim, olha, fala de Jesus e não te cales. Como é lindo isso, né? E assim, com Deus... Tio, Oi, Maria. Oi. as pessoas dizem que eu falo muito. Olha, alguns já chamaram você até de Maria Tagarela. Mas você não fala muito, não. Mas eu gosto de falar. Muito E bem. gosto de falar de Jesus também. Muito bem. Então, olha só. Deus fala para mim e para você, dizendo para que a gente não se cale, que fale o tempo todo dele, de Jesus. Disso a gente tem que falar. E a Bíblia diz assim, ó, falar de Jesus em tempo e fora de tempo. Certo? Muito bem, Maria, que lindo isso. Olha, então Paulo continuou falando, não desistiu, porque Deus dizia para ele, para que ele não se calasse. E ele tinha o apoio dos seus amigos, Áquila e Priscila, onde Paulo continuou então ali pregando na cidade de Corinto. Depois de algum tempo, Paulo foi para uma outra cidade, chamada Éfeso. Lembrem dessa cidade, Éfeso. Éfeso foi uma outra cidade que Paulo foi para pregar o evangelho de Cristo. Mas será que ele se mudou sozinho? Não. Paulo, quando saiu de Corinto, foi com seus 2 grandes amigos, Áquila e Priscila. Eles foram para Éfeso para pregar junto o evangelho. Olha que coisa bacana isso, né, gente? Então, depois de Paulo pregar o evangelho em Éfeso, ele foi para uma
outra cidade, foi para Cesareia e foi para Jerusalém. Jerusalém eu acho que todos vocês conhecem, né? Mas Áquila e Priscila continuaram lá em Éfeso. Então, olha como Paulo viajava. Ele estava em Atenas, foi para Corinto, depois ele foi para Éfeso, levou Áquila e Priscila junto com ele para Éfeso, depois ele deixou Áquila e Priscila em Éfeso, aí foi para Cesareia e depois foi para Jerusalém. Mas Áquila e Priscila continuaram lá em Éfeso pregando a palavra de Deus. Esse casal, Áquila e Priscila, eles gostavam muito de ajudar as pessoas, sabe? Quando vem algum missionário em nossa igreja e o pastor pede para alguém hospedar esse missionário, já aconteceu isso? Já, na Iboa já. Já veio vários missionários e aí eles precisavam de um lugar para ficar. E muitos dos membros da nossa igreja já acolheram esse missionário, levando eles para jantar, ou hospedando em sua casa, ou levando eles para almoçar. Isso é ter um coração hospitaleiro. Sabe de onde vem a palavra hospitaleiro, crianças? Vem de hospitalidade. Ser generoso para receber. Ter um coração aberto para receber. Áquila e Priscila eram muito generosos e muito hospitaleiros. Então, eles sempre foram assim, eles estavam sempre dispostos a hospedar e ajudar pessoas. Mas deixa eu contar sobre o que aconteceu na cidade de Éfeso quando Paulo chegou lá. Certo dia, lá em Éfeso, um judeu chamado Apolo chegou na cidade. Ele era um cara muito inteligente e sabia de muitas coisas a respeito de Deus e da Bíblia. Ele era assim muito instruído no caminho do Senhor. E quando pregava, ele falava com muita alegria e entusiasmo. Então, quando Apolo chegou lá em Éfeso, o que aconteceu? Áquila e Priscila chamaram Apolo para ficar aonde? Na sua casa. Veja como Deus trabalhava no coração de Áquila e de Priscila para que o coração deles fosse cheio de hospitalidade. Então, Apolo ficou junto com esse casal lá. Maria, você está entendendo a nossa historinha? A gente está falando de um coração hospitaleiro. Sim, e que Áquila e Priscila hospedaram Apolo na sua casa. Lá na cidade de Éfeso. Muito bem. Tá prestando atenção. Muito bem. Ganhar o quê? Vai ganhar um beijo. Pronto. Quero um chocolate. Depois da aula. Muito bem. Bom, Apolo conhecia muito o Antigo Testamento, mas sobre Jesus ele sabia apenas o que João Batista pregava sobre ele. Áquila e Priscila então perceberam que poderiam ajudar muito Apolo e por isso ele ensinou os caminhos de Deus para o Apolo. Que casal bondoso esse, como a gente já falou, não é? Eles se importaram com Apolo e tentaram ajudá-lo, ensinando muito sobre Jesus. Que legal isso, né, gente? Bom, enquanto Áquila e Priscila cuidavam de falar de Jesus para Apolo e para outros gentios e judeus, Paulo continuou a sua viagem, pregando sobre Jesus. Então a lição de hoje nos ensina a gente ser generoso e hospitaleiros. Quando a gente se dispõe, meninos, a ajudar alguém, o Senhor se alegra com a nossa atitude. Quando recebemos com alegria alguém em nossa casa, estamos fazendo a vontade de Deus. São atos de amor que demonstram o cuidado que a gente tem para com os outros e, consequentemente, o cuidado de Deus para com os outros. A generosidade do nosso coração e a hospitalidade do nosso coração tem que ser demonstrada não só para as pessoas que a gente gosta,
mas para todas as pessoas. Na nossa casa, na escola, com os nossos amigos, na nossa igreja. Deus quer que a gente cuide das pessoas exatamente como Áquila e Priscila cuidaram de Paulo e de Apolo. Tio, Oi, Maria. eu gosto de receber meus amigos em casa. Que bom, mas olha, neste Também tempo... gosto. Desculpa. Ah. Eu também gosto de ajudar minha mãe. Eu lavo a louça. Muito bem. Eu arrumo a minha cama. Eu gosto. Maria, nesse tempo de pandemia, a gente não pode estar recebendo amigos nossos em casa, certo? É porque tem um bichinho aí que tá deixando as pessoas doentes. Então me dê aqui sua mão. Vamos fazer um trato, eu e você. Esta semana você vai praticar ato de generosidade na sua casa com a sua mãe. Você vai ajudar ela a lavar a louça. Você Eu já faço isso. já faz? Muito bem. Você vai ajudar os seus irmãozinhos nas tarefas da escola. Tá bom. Tá certo? Meninos e meninas, que tal a gente fazer... Paciência não, mas eu vou ajudar. Não, mas tem que ter paciência, Maria. Que tal, meninos, essa semana a gente fazer esse grande desafio? Vamos agir com um coração generoso. A gente vai ajudar a mamãe, a gente vai ajudar nossos irmãos, a gente vai orar com a mamãe e papai, a gente vai orar com os nossos irmãos. Isso é um ato de generosidade para com aqueles que estão dentro de casa. E quando a gente puder sair de casa, nós vamos receber também nossos amiguinhos da escola em casa com forma de hospitalidade. Eba! E vamos... Minha mãe faz brigadeiro quando E- meus amigos vêm aqui em casa. Muito bem, e vamos ser generosos, muito bem. É dessa forma que a gente age com um coração generoso e hospitaleiro. E Deus se agrada de um coração generoso e hospitaleiro. Amém? Amém! Muito bem, muito bem. Deixa... Obrigada, tio, pela aula. Eu amei. Foi muito bom, foi maravilhoso. A Eu gente gostei. tem que ser igual a Áquila e Priscila. Você agora vai ler que capítulo do livro de Atos sobre essa aula? Atos 18. Muito bem, Atos 18. Meninos, meninas, que bom que vocês ouviram sobre generosidade e hospitalidade. A palavra de Deus diz que Deus se agrada quando a gente é generoso, quando a gente é hospitaleiro. E a palavra de Deus diz para que a gente pregue Jesus em tempo e em fora de tempo. Amém. Meninos, Deus abençoe cada um de vocês nessa manhã de domingo, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, Maria. Tchau. Tchau, tchau, tchau.